Vamos virar a página aqui no Canelada, vamos falar do Flamengo. Flamengo campeão da Taça Guanabara. O Flamengo depois de 7 títulos, né, que acabou perdendo na última temporada. O Flamengo agora sim campeão com todos os méritos, um time sólido, consistente, que sofreu apenas um gol na competição inteira. E o Tite nem estava no comando quando o Flamengo levou esse gol, estava jogando lá com o Sub-20, com a base, enfim. Flamengo campeão da Taça Guanabara, venceu por 3-0 ontem, só golaço, só golaço. Arrascaeta, Pedro, Léo Pereira também vivendo grande fase. Quem para esse Flamengo, hein, Bruno Prado? O Flamengo fez uma boa primeira fase aí de Campeonato Carioca, né? E foi o melhor time, levou a Taça Guanabara. E mostra evolução, independente da qualidade dos adversários do campeonato estadual. É um Flamengo que mostrou consistência, foi crescendo ao longo da competição. O Tite chega no finalzinho do ano passado e agora, esse ano, ele inicia a temporada e é um time que tem características do trabalho do Tite. Essa questão defensiva é sempre uma questão importante nos trabalhos dele. O Flamengo, no ano passado, tomava muito gol de times fracos, inclusive. É por isso que, mesmo com adversários mais fracos no estadual, isso é uma evolução, claro. O Flamengo, ano passado, tomou gol do Maringá, tomou gol do Alcas, tomou gol do Nublense, tomou gol de um monte de time fraco. E no estadual não fez uma campanha tão tranquila assim. Ele ficou em terceiro lugar na primeira fase. Ele ficou atrás do Fluminense e do Vasco. Aí ganhou a semifinal do Vasco e perdeu a final do Fluminense. Então, é um Flamengo que tem qualidade no seu elenco, melhorou coletivamente, melhorou defensivamente e tem jogadores muito bons lá na frente para decidir jogos. Arrascaeta, Pedro, enfim, tem ainda no banco o Bruno Henrique, que ontem foi titular, tem um Gabigol no banco, que em algum momento pode ajudar o Flamengo. Enfim, é um time que tem tudo para ter um ano bem melhor do que 2023. Não tem como você garantir títulos, mas que esse time vai brigar em todas as competições, porque vai perder muito pouco. Né? É um time que, como é costume também nos times do Tite, vai perder muito pouco. Então é um Flamengo que volta a ser muito forte e muito competitivo. Qualidade não falta. Agora é um jogo coletivo bem melhor, questão de relacionamento com o treinador também, que foi um problema ano passado, também não parece que terá nenhum problema com o Tite, que normalmente tem também essa boa gestão de elenco. Então, é um Flamengo que, dentro do que é o normal nos últimos anos, é candidato em todos os campeonatos que vai disputar. Mauro César, a sua avaliação desse título do Flamengo, a vitória por 3-0 contra o Madureira no Maracanã. E dá para medir a força desse Flamengo pela Taça Guanabara, Mauro? Assim, a Taça Guanabara, né, até eu noto que sempre gera muita discussão toda vez que tem a Taça Guanabara, né? A Taça Guanabara, é preciso as pessoas entenderem um pouco a história. A Taça Guanabara foi criada em 65. Poucos anos antes, o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, quando Brasília surgiu. E naquela época não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha a Copa do Brasil, não tinha Supercopa, não tinha Recopa, não tinha... A Libertadores só tinha um representante, que era o campeão do país, lá, o time que ganhasse, no caso, a Taça Brasil, né? Ou depois o Robertão, enfim. Eram outros tempos, né? Os times jogavam dentro dos estados. O campeonato estadual durava até mais da metade do ano. Ficavam jogando... O Carioca tinha 3 turnos. Até 3 turnos e um quadrangular final. Então, é um negócio interminável. Era muito diferente. Esse brasileiro de 38 rodadas, nada disso existia. Então, era um outro momento. Aí foi criada a Taça Guanabara. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro virou estado da Guanabara quando Brasília passou a ser a capital federal, capital do país. Isso muda em 74, quando aí o estado do Rio de Janeiro incorpora o estado da Guanabara como sua capital. Aí passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo. E a Taça Guanabara já existia desde 65. Aí, em 72, ela foi incorporada pelo Campeonato Estadual, passou a ser o primeiro turno, ou seja, como tinha 2, 3 turnos, o primeiro turno dava ao campeão a vaga na final e automaticamente ele levantava esse troféu. O troféu já tinha uma história, tinha sido criado há 9 anos e era desejado, tudo mais. Repito, numa época em que você disputava torneios regionais, né? É só lembrar que em 77 o Corinthians foi campeão paulista e é um dos maiores títulos da história do Corinthians. Porque não ganhava 23 anos. Se chegar qualquer corintiano e perguntar o que é mais importante. Para os corintianos foi mais importante do que, por exemplo, o brasileiro de 99. Que foi um bicampeonato. Foi muito mais festejado. Mas muito mais festejado. Os mais velhos, 77 é mais importante que o Mundial. Exato. E é uma virada do clube, aquele 77. Sim, porque foi assim, e 77 tem até
Tem alguns requintes de crueldade, né? Em 76 chega na final do Brasileiro, perde para o Internacional. E depois daquela história da invasão corintiana, com o Fluminense, mas perde a final. Em 74 tem a final com o Palmeiras, 1-0 gol do Ronaldo. O estádio com muito mais corintianos no Morumbi do que palmeirenses. E o primo do Tostão, né, o Ronaldo, faz o gol único do jogo. O Corinthians perde o título para o Palmeiras na final. O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro, 72, 73, bicampeão e tudo mais. Então, foi um período difícil. Aquele título foi super importante. Então, a Taça Guanabara ela foi criada numa outra época e ele foi mantida. Vão acabar com a Taça Guanabara? Deixa lá agora. Ela não tem relevância praticamente nenhuma hoje, óbvio. Acho até que o Flamengo tratou como deve ser tratado. Levantaram o troféu, comemoraram, tá, ganharam as medalhinhas, tudo, muito obrigado e tchau. Mas você não viu o jogador chorando, ganhei a Taça Guanabara, que emoção, não teve nada disso. Foi uma postura que eu considero assim, sóbria, sem desprezar o prêmio, que seria também uma coisa pedante, você ganha um troféu, isso aqui não vale nada, joga no lixo. Não. Trataram ali com o devido respeito, mais ou menos como alguns times europeus tratam o Mundial de Clubes. Diga-se de passagem, é mais ou menos assim, sem exagero, né? Eu já contei aquela história, de 2019, lá no Catar, ninguém me contou, eu vi, os jogadores do Flamengo passavam na zona mista, conversavam com jornalistas, a gente entrevistava os caras, os do Liverpool estavam no campo ainda, porque tinham sido campeões, ficaram mais tempo no campo. De repente o Henderson, que foi jogar depois na Arábia Saudita, que era o capitão do Liverpool, passa com o troféu de campeão do mundo na mão. Eu sempre comparo aquele cara que vai no supermercado, faz uma compra, né? E sai com uma sacolinha carregando. Ele estava carregando um troféu que nem... Se fosse o Flamengo que vencesse, os caras iam passar beijando o troféu, se abraçando, mostrando para os câmeras ali, para os fotógrafos que estavam na zona mista. Porque para eles aquilo não tinha a mesma importância. Assim, cumprimos uma obrigação, não perdemos para o time sul-americano, que seria para a gente uma vergonha. Ganhamos aqui e tal, vamos jogar a Premier League, que é o que interessa, né? Champions League de novo e tal, tentar ganhar, isso que é isso. A Taça Guanabara, ela tem um peso pequeno. Então, acho que o time tratou da maneira correta e tudo, com respeito ao troféu, mas sem exageros, né? A própria torcida, né? É campeão, mas um gritinho bem tímido ali, porque não é para mais do que isso também, não. Até porque esses caras têm uma dívida enorme com torcedores, que o ano passado eles protagonizaram uma temporada ridícula, né? E no ano passado o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, até foi mais festejado. Até se discutia o primeiro título do Diniz, né? Vale ou não vale? É um troféu, ele ganhou um troféu. Depois ele ganharia mais 3. Ganhou depois o Carioca, a Libertadores e agora a Recopa Sul-Americana na semana passada. Então... Foi um gol do Pirani contra o Flamengo. Isso, um chute até meio enviesado ali, meio torto, a bola entrou no contrapé do Matheus Cunha, que era o goleiro. Foi uma virada do Fluminense, 2-1 no Flamengo. Então foi um Fla-Flu. Então foi até mais comemorado. O Fluminense está há muito tempo sem ganhar nada, ficou aí uma década sem ganhar um título relevante, voltou a ser campeão justamente no ano passado. Então, a Taça Guanabara, ela tem ali a sua história, valeu, uma taça a mais, você coloca lá na sala de troféus e acabou. Agora, o time evoluiu, né? E aí eu gosto de usar os clássicos como referência. Se você pegar Flamengo e Vasco, o Flamengo correu riscos, Léo Pereira salvou 2 bolas que iam entrando. Foi um jogo difícil, o Flamengo, o Vasco teve chance, o Flamengo teve chance também. Contra o Botafogo, um jogo horroroso, os dois jogaram muito mal, o Flamengo vence com o gol do Léo Pereira de cabeça no final, mas não fez uma boa partida, foi uma partida muito ruim, e o Botafogo teve chance também. Mas nos últimos jogos, inclusive no clássico com o Fluminense, que em tese é o adversário mais difícil, né? No campeonato, o Flamengo venceu jogando bem, o Fluminense não teve nenhuma chance de gol assim, jogada criada. Teve um chute do Alexandre e uma falta que o Aras bateu no meio, mas nada. E mesmo os pequenos não estão criando mais chance. Os pequenos chegavam, volta redonda, algumas jogadas mandou bola na trave. Ontem teve uma chance lá do Madureira, mas já no final do jogo, ali, uma bola alçada, que foi escorado na direita, até o Rossi estava na bola. Então o time está cedendo muito pouca oportunidade aos adversários, está criando, o De La Cruz está muito mais à vontade, o Arrascaeta está mais inteiro, consegue jogar as partidas inteiras. Ontem ele saiu durante, mas você vê que ele não sai extenuado, ele sai porque aí o técnico faz uma gestão ali de minutagem, aquela coisa toda, e fica rodando o elenco, mas ele está aguentando o jogo, ele está jogando muito, muito melhor, muito bem. Mas é claro que tudo isso é uma pré-temporada, é um período de preparação. Mas o time já adquiriu durante essa Taça Guanabara uma cara, uma forma de jogar, a torcida já está entendendo como funciona, não toma gol, né? Assim, não toma gol e não cede muita chance, é importante frisar. Às vezes você tem um time que não toma gol a vários jogos e o goleiro brilha em todas as partidas. O Rossi não tem feito muitas defesas, né? Ele tem trabalhado bem pouco. E o Pedro, que é o centroavante, tem 10 gols em 10 jogos. No estadual, 8 gols em 8 jogos, né? Ontem, inclusive, com um gol que foge até aquela ideia do centroavante passivo, que fica esperando a bola chegar. Ele intercepta uma bola mal atravessada em frente à área do Madureira, de cabeça ele consegue interceptar a bola, na sequência, na saída do goleiro Mota, ele manda para o gol.
E depois o Léo Pereira fez um gol de falta, que é uma coisa raríssima, até muita gente ficou associando ao Zico, porque hoje é aniversário do Zico, né, 71 anos, é Natal, dizem os rubro-negros. E ontem o Léo Pereira bateu uma falta ao estilo do Zico, né, muito bem cobrado, coisa raríssima nesse Flamengo, que tem pouquíssimos gols de falta. O último tinha sido marcado pela Arrascaeta ano passado contra o Atlético, naquele jogo que o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli. Foi o primeiro gol, foi o gol de empate naquela oportunidade lá no estádio Independência. Então, acho que foi uma boa Taça Guanabara do Flamengo, bom primeiro turno. Agora não tem mais experiência, não tem mais teste. Vai ter que enfrentar aí adversários em mata-mata, né? Entra com uma vantagem na semifinal. O regulamento bizarro também, que dá vantagem na semifinal, mas não dá vantagem na final. É esquisito isso, do ano passado também foi assim. O Flamengo encerrou o jejum de títulos, venceu a Taça Guanabara. A sua avaliação é como disse o Mauro, né? A Taça Guanabara não tem assim aquele peso, mas é um título importante para a confiança desse grupo do Flamengo, para a confiança do Tite, para deixar o time do Flamengo com o peito estufado para as competições, que aí sim, né, tem o peso. E o Flamengo entra na temporada buscando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O que falar desse título da Taça Guanabara, Flávio Prado? Olha, foi muito importante não ter perdido a Taça Guanabara, mais do que ganhar. Se o Flamengo perde essa taça, que não tem grande relevância, nem a Taça Guanabara, de novo, ano passado já não ganhou nada, esse ano não ganhou outra vez. Se ganhar só a Taça Guanabara, também não ganhou nada, é a mesma coisa. Mas precisava ganhar até porque é o normal. O Flamengo, por exemplo, o que acontece com o Palmeiras em São Paulo, ele está muito à frente dos outros. Então, o normal seria ele ganhar. Ele ganhou, ele cumpriu a parte dele. O time está melhor, o time está mais ajeitado, deve ser protagonista em todos os campeonatos importantes que disputar e passou por isso ganhar essa competição. Mas realmente é mais importante não ter perdido, porque daria mais bochicho do que exatamente ter ganhado.